Aqui nós temos ainda alguns exemplares dos casarões construídos no século XIX. Esse casarão ainda se mantém intacto, passou por algumas pequenas reformas, mas ele é um símbolo de uma época, né, de ostentação, de poder. A gente acredita que ele pertenceu ao Anastácio Leite Ribeiro, que foi o conservador dos índios, e provavelmente ele possa ter sido construído em 1850, 1860, quando já tinha virado uma freguesia, né, um pequeno aldeamento, e devido à prosperidade das fazendas, a vila já tinha prosperado bastante como uma área, né, de residência, de casa dos grandes barões. E esse então é um dos exemplares dos casarões do século XIX. Pessoal, aqui nós estamos em frente à nossa igreja matriz. Essa igreja, né, a atual matriz de conservatória de Santo Antônio do Rio Bonito, ela na verdade ela começou a ser construída em 1850. Anteriormente existia uma pequena capela, né, que foi onde aconteceu o processo de catequese dos indígenas, e depois, em 1850, já se percebeu que ela não comportava toda a população. Então ela começou a ser construída em 1850 e ficou pronta em 1868. Ela levou 18 anos para ser inaugurada. E o interessante dela é que ela tem paredes que algumas delas, né, por ser construída com pedra, tem 1,60 m de largura. O padroeiro é o Santo Antônio por causa de ser um santo português. Nós fomos colonizados, né, por Portugal, então havia muito essa devoção dos santos. E aqui, ao entorno dessa matriz, é que se desenvolveu o verdadeiro aldeamento, que naquela época recebia o nome de conservatoria, né? Que era para conservar os indígenas, para que eles não atrapalhassem o processo de concessão das sesmarias que estava se desenvolvendo ao entorno, as grandes fazendas, os fazendeiros. Então a gente acredita que com o tempo os fazendeiros foram construindo seus casarões ao entorno, né, devido à proximidade da igreja, e com o tempo os índios eles foram sendo esquecidos da nossa história, porque eles dizem que eles assimilaram a cultura do homem branco e com o tempo eles só eram identificados pela fisionomia deles, que era muito característica, né? E assim os indígenas vão sumindo da nossa história. Esse termo conservatoria, na verdade, era um tipo de aldeamento. E aí o lugar mesmo tinha o nome de Santo Antônio do Rio Bonito, por causa do rio que passa cortando a freguesia, e a localidade, por ser uma localidade, né, de cultura, né, bem popular, bem característica de interior, ela tem um santo padroeiro, que é o santo português. E aqui esse chafariz, que hoje ele está deslocado, né, mas antigamente ele ficava no centro da praça, era para abastecer as casas. Ele foi colocado nessa praça por volta de 1878. E era muito comum naquela época os serviçais, as mucamas, vinham até o chafariz para buscar água para levar para as suas sinhá. E eram também conhecidos como os pontos onde aconteciam as fofocas, porque as mucamas vinham, enquanto o balde ia enchendo, elas iam conversando e contando, né, as peculiaridades que aconteciam nas famílias. Então tinha um costume que, se você quisesse saber das novidades, você ia até o chafariz, e ali você ia saber todas as novidades da época. Era como se fosse o WhatsApp, né? As pessoas usavam para se encontrar, para se comunicar e contar as fofoquinhas do dia a dia. Ele também foi palco, dizem as lendas, das primeiras tradições das serenatas de lua. Porque tem uma lenda que diz que numa noite de lua cheia, um professor de música veio até o chafariz e ele, apaixonado pela lua, teria feito a sua primeira serenata. E com isso foi se tornando uma tradição, né? Os professores de música davam aula nas fazendas e à noite eles saíam pelas ruas cantando. Então tem uma lenda que diz que foi nesse chafariz que teria iniciado a primeira serenata. Aqui nós estamos, gente, na Casa da Cultura. Ela é um espaço cultural, tem exposições, né, constantemente, tem um acervo do Luiz Figueiredo, que foi um grande artista brasileiro que morou uns tempos em conservatório. E ela também é o ponto de encontro dos seresteiros. Toda sexta e sábado, a partir das 20 horas, eles se reúnem aqui no museu, né, na Casa da Cultura, e eles têm aqui, então, uma representação do que era o antigo Museu da Seresta, né? Eles fazem declamação de poesias, cantos, ficam até as 10h30. E às 10h30 eles descem e vão para o movimento da tradicional serenata, que sai somente às 23 horas. Então é um espaço bem interessante, que vale a pena vocês virem conhecer, porque ela é uma autêntica casa do século XIX. Fofis, eu cheguei aqui no museu
no Museu Vicente Celestino. É um museu onde guarda peças valorosas, ricas, relacionadas ao mundo da música, no caso, na Seresta. E o seu Valnei Cabaronesa tá lá dentro me esperando e eles vão contar para nós um pouquinho da história. Então vamos lá pra gente aprender um pouco da história. Ó, estamos chegando aqui, já dá pra ver, olha só que lindo, gente. Olha só que bacana, tem muita história. Olha lá, a baronesa. Nós estamos aqui com o seu Boni Porto, ele é o curador do museu. O Museu Vicente Celestino é uma proposta de resgatar, né, essa história. Bem, para vocês conhecerem um pouquinho da história da música, dos cantores de rádio. É isso aí, então bora lá, gente. E aqui eu tô com o senhor Valnei, que ele é o proprietário, foi ele que montou. E ele vai falar um pouquinho rapidinho para nós sobre a proposta desse museu. Tudo bem, seu Valnei? Tudo bem. Fala para nós um pouquinho da proposta aqui do museu. A proposta é de mostrar o acervo de Vicente Celestino, que há muitos anos que ele já tinha morrido, e então eu resolvi montar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Para quem não conhece, não sabe da história, quem que é o Vicente Celestino? Vicente Celestino foi o maior cantor, onde abriu as portas para esses outros todos estarem aqui. Do mundo da serenata. Da serenata. É isso aí, gente. Eu vou mostrar aqui rapidinho, ó. Dá uma filmadinha aqui só para vocês. A roupa do Weber aqui, ó. A roupa do casamento dele. Olha, em 1933. Olha só, gente. Muito legal. Aqui tem várias peças, né? São os troféus que ele recebeu em toda a época. Ali é o disco. Premiação, aquelas coisas todas. E aqui é a roupa da esposa? Não, aqui ela dela é Adenilde Fonseca. Adenilde Fonseca. A Rainha do Chorinho. Rainha do Chorinho. Cara, que... Ah, tem umas fotos dela aqui, né? Aí, ó, os troféus de premiação. Aqui já é outro memorial. Aqui é o Jorge... Memorial. O Jorge Goulart. Ele também era... Cantor. Ele e a esposa dele, a Nora Ney. Ah lá. Isso na década de... De 30, vai até 60. Olha só. É Jorge Goulart. Olha. Aqui é Orlando Silva. Orlando Silva. Tem vários acessórios dessas pessoas. Aqui está Adenilde Fonseca. Aqui? É. Olha só, gente, é muita coisa. Muita coisa mesmo. Aqui já é Aqui é quem? Aqui é Adelaide Guioso. Adelaide Guioso. E ali é Gilberto? Gilberto Alves. O nome desse é... Gilberto Alves. Olha as tradições, as roupas. Emília Borba. Gente, para quem gosta, isso tudo em 1900, 1800, 1900? 1923, 33. Quem que é esse aqui? Esse é Guilherme de Brito. Guilherme esse de foi o único que veio morar aqui. Que veio morar em conservatório. Em conservatório. Aí eu peguei o acervo dele. Que curioso, né? O senhor deve ter tido muito trabalho para juntar todos esses acervos, né? Não? Não, isso aí é fácil. É fácil? Olha que linda. Aí é Vicente Celestino. Vicente Celestino. Isso aí é o filho dele que recebendo Gilda de Abreu, a esposa dele. Olha, tem muitas roupas chiques. E essa figura aqui? O Vicente Celestino de novo. Esse aí é o ébrio, né? O ébrio. Representa A maior tradição da música. Tornei um ébrio na bebida, busco esquecer. Canta um pedacinho pra nós. Eu não sei cantar. O senhor cantou aí, olha, o senhor tá me enrolando. Não sei não. Canta aí, baronesa, um pedacinho pra galera. Canta. Não, eu vou ser sincera, também não sei a letra da música. Eu sei que é um clássico, né, o ébrio, uma música do Vicente Celestino, e essa figura representa ele, né, porque ele, por desgosto amoroso, ele se torna uma pessoa. Ele se tornou um alcoólatra, no caso. Né? É uma palavra mais popular que as pessoas vão entender melhor, né? Muito lindo, gente, esse museu. Vale a pena
vir conhecer um pouco mais da história. A gente está mostrando um pouquinho rapidinho, só para vocês terem uma ideia, mas é aberta a visitação todos os dias, baronesa? Finais de semana, principalmente, Tem né? sexta, sábado e domingo. Convida a galera para vir. Vocês que estão ouvindo a rádio... Assistindo o canal assistindo Bianca o da canal, Estrada. E é sexta, sábado e domingo. Está aberto aqui para vocês. A hora que vocês quiserem chegar, pode chegar. Obrigada pelo convite, viu? Nada. Obrigada pelo um pouco do conteúdo e com certeza vai chamar muita atenção, não é mesmo, baronesa? Isso, o espaço do Museu Vicente Celestino, né? Ele tem essa proposta de resgatar a história, né, dos grandes cantores de rádio que foram, né, que se tornaram os grandes, né, expoentes dessa musicalidade nacional no Brasil, né? Temos aqui vários acervos com peças raríssimas, vale a pena conhecer. É isso aí, gente, só vem. Pessoal, aqui nós estamos no Caminho Joubert. E qual é a proposta, né? Aqui bem próximo a esse lugar nós temos, né, uma artista plástica que é a Maria Alvarino, e ela resolveu retratar a história das serenatas nas décadas, contando, né, as lendas, as tradições, como surgiram, né, esse movimento de serenatas em conservatório. Ela fez essas pinturas que chama Arte no Fogo, né? São pinturas que são levadas a um forno de 280 graus e elas vão, o objetivo delas é perpetuar essa tradição das serestas, né, das serenatas. Inclusive aqui nós temos um quadro que é bem interessante, que retrata uma das lendas, né, de que um fazendeiro apaixonado teria colocado um piano em cima de um caminhão e teria vindo fazer uma serenata diferente para sua amada. E aí vem retratando, né, os compositores, as histórias de conservatório. Vale a pena conhecer o Caminho Joubert, que retrata um pouquinho dessa nossa tradição musical ao longo das décadas, né, com pinturas belíssimas e algumas letras de músicas e os principais seresteiros que passaram por conservatório. Nós estamos aqui no Túnel que Chora, né? É o portal mágico da entrada da cidade. Na verdade, esse túnel foi aberto por volta de 1883, quando foi inaugurada a estação ferroviária, e hoje ele é um dos nossos maiores atrativos, né? O trem foi extinto em 1961, mas ele se manteve, e hoje ele é conhecido como o Túnel que Chora. Por quê? O Zé Borges Joubert fizeram uma música, e nessa música ele diz que dizem que é de saudade, que o túnel vive chorando. Saudade da locomotiva, gente, que desde 1961 deixou de passar por ele. Então, na verdade, ele tem uma mina lá em cima, e essa mina fica, né, vertendo algumas lágrimas de saudade do passado, né, de glamour, de história, e vale a pena vocês virem conhecer. Bom, pessoal, aqui nós estamos em frente, né, à antiga estação ferroviária. Ela foi inaugurada em 1883 pelo próprio Dom Pedro II, né? E quando ele chegou aqui, ele quis conhecer a história do lugar. E aí dizem que contaram para ele que era uma antiga conservatoria de índios. Então ele batizou o prédio com o nome de conservatoria. E com o tempo, né, com a vinda do trem, as pessoas passaram a se referir a vamos para a conservatoria, vamos descer na estação da conservatoria. E dizem que com isso o nome Santo Antônio do Rio Bonito foi sendo esquecido. Com isso, as pessoas passaram, né, a chamar o lugar de conservatória, porque dizem que numa das reformas pintaram um assento. Mas, na verdade, esse termo conservatoria tem ligação com o antigo aldeamento indígena. E hoje nós temos o prédio que é a nossa estação rodoviária, né? Nós aqui estamos em frente, né, à locomotiva 206, ela se tornou um monumento histórico, né? O trem teve uma grande representatividade para a nossa história. O café, né, todo o café produzido era transportado a princípio por tropas, né? Os tropeiros é que levavam esse café para o Rio. E em 1883 os fazendeiros conseguiram, né, através de um projeto que eles montaram e patrocinaram, conseguiram trazer a ferrovia para Santo Antônio do Rio Bonito, né, que na época ainda era Santo Antônio. E ela foi extinta em 1961 devido a um acordo do governo para que as montadoras de carro viessem para o Brasil. Então a malha ferroviária já estava toda pronta,
funcionando, o trem já ia todos os dias até Soledad, em Minas Gerais, e devido a um acordo político, a malha ferroviária na nossa região foi desativada. Isso trouxe um grande baque econômico, né, que deixou a conservatória do dia para a noite sem a única forma de transporte que existia naquela época. Anos mais tarde, o vereador conseguiu trazer, e hoje ela é um dos nossos monumentos mais fotografados de conservatório. Aqui nós estamos no Hotel Fazenda Florença, é um dos pontos também dos grandes atrativos de conservatória. Ela tem uma casa-sede preservada, né, que é aberta à visitação, e ela retrata muito bem esse período do auge, né, do café na nossa região. Ela foi uma fazenda grande produtora de café no período do café, e hoje ela tem um replantio, né, de um café gourmet, que já foi premiado a nível nacional, e tem essa possibilidade também de você fazer uma visita à cafeteria que foi construída dentro do cafezal. Então, o conservatório tem mais esse atrativo, né, que é o Hotel Fazenda Florença. Fofis, acabamos de chegar aqui na Cachoeira da Índia, em Conservatória. E a gente vai mostrar pra vocês aqui um pouquinho como que é, ó. Aqui tem uma história e a gente vai saber agora, já. Ela vai contar pra nós agora. Gente, aqui nós estamos na Cachoeira da Índia. Na verdade, ela não é uma índia, ela é uma escultura de uma deusa asteca, misturada com peixe, uma mulher, uma sereia. E como aqui é o Rio dos Índios, batizaram ela de Índia. Então acabou ficando conhecida como a Cachoeira da Índia. Mas aqui era o antigo balneário da cidade, era na década de 80, ponto de encontro dos jovens, né, onde aconteciam as paqueras, os romances. Então ela ficou conhecida, né, pela Cachoeira da Índia. Hoje, né, já diminuiu muito com o desmatamento, com o nível da água, mas antigamente o poço era bem maior, como vocês podem ver. É isso aí, passando aqui para encerrar nosso primeiro conteúdo da cidade de Conservatório, falando toda a história. Eu quero te convidar, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Se você gostou, deixa seu like, faça o seu comentário, fortaleça o nosso canal. E eu quero agradecer aqui a Rosa por essa aula maravilhosa que ela deu de história para nós. É isso aí, Rosa, muito obrigada. Deus abençoe muito, seu trabalho é fantástico. Eu que agradeço. Venham conhecer a Conservatória, venha viver essa experiência, vem? É isso aí, gente. Bianca da Estrada, o canal da adrenalina e do conteúdo da história. Bora viajar comigo, gente!